Nós estamos hoje para mais um ensinamento. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Hoje, amados, nós vamos aprender sobre o livro de Neemias, a reconstrução do templo. Nós vamos trazer para os nossos dias e ver hoje quem que representa Neemias no nosso tempo. Amém? Quem que está nos orientando a reconstruir o muro, que na verdade o muro é a nossa vida. Amém? O muro é a nossa vida espiritual. Seja bem-vindo, irmã Suliane, poderoso nome de Jesus. Então, hoje, amados, quem representa Neemias? Quem está instruindo nós a reconstruir o muro que se chama a nossa vida pessoal, a vida de cada um de nós? Hoje, Neemias é representado pelo profeta do Senhor, que tem nos ensinado, nos instruído a restaurar nossa vida perante o Senhor, a andar em arrependimento e santidade para nos preparar para a vinda do Senhor Jesus. Amém? Então, a história da reconstrução do Muro de Jerusalém por Neemias, descrita em Neemias 1, a partir do versículo do 1 ao 6, é poderosa para mostrar a restauração espiritual que precisamos em nossas vidas hoje, especialmente em preparação para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, amados, Neemias, ele tinha uma grande obra na sua vida, que era reconstruir o muro de Jerusalém. Amém? Shalom, irmã Aparecida, seja bem-vindo. Amém? Louvado Amém, seja o boa nome do noite. Senhor, boa noite, A paz. paz. Então, amados, hoje esse Entrei. muro representa a nossa vida. A irmã consegue fechar o microfone para mim, por favor? Dá um toquinho na tela. Do lado do botãozinho vermelho. Aleluia. Então, amados, nós vamos ver que Neemias, ele tinha uma obra muito grande pela frente. Assim como nós, amados. A nossa obra é o que? Restaurar nossa vida antes da vinda do Messias. Amém? Preparar a nossa vida antes que o Senhor venha. Porque se o Senhor vier e pegar a nossa vida toda destruída, toda cheia de pecado, infelizmente nós não vamos subir. Amém? Onde paramos? Assim como o muro de Jerusalém, que estava em ruínas, simbolizando vulnerabilidade e desonra, nossas vidas podem estar quebradas por pecados, traumas ou distrações do mundo moderno. A narrativa de Neemias nos ensina como restaurar nossa muralha espiritual para estarmos prontos para o retorno de Jesus. Amém? Aleluia. Neemias, ao saber da destruição de Jerusalém, que está em Neemias 1:3, chorou, jejuou, confessando os pecados do povo. Hoje nossas vidas podem estar em ruínas devido ao pecado, desânimo ou afastamento de Deus. Assim como Neemias, devemos começar com oração e arrependimento, buscando a restauração divina. Ele obteve permissão do rei para reconstruir, mostrando que Deus abre portas quando confiamos nele. Apesar da oposição de Sanbalate, Tobias, Neemias perseverou com fé e estratégia. Da mesma forma, enfrentamos tentações, distrações na vida moderna, mas precisamos permanecer firmes. O povo trabalhou unido e o muro foi concluído em 52 dias. Um testemunho do poder de Deus. Hoje isso nos chama a reconstruir as nossas vidas espirituais com urgência, preparando-nos para a volta de Cristo. Amém? Então, amados, quando Neemias ele ficou sabendo da destruição que havia ocorrido em Jerusalém, que o muro estava todo destruído, então ele estava numa outra terra, ele estava bem, ele servia diretamente o rei, ele não precisava se preocupar com os seus irmãos lá, mas, movido por um sentimento divino, ele então, amados, foi lá, pediu a carta para o rei Atarxerxes e foi lá para liderar o povo para restaurar o muro que hoje representa a nossa vida. Amém? Então, amados, da mesma forma você vê
O profeta do Senhor, David Warren, ele era um cientista muito, muito cheio de muita sabedoria. Ele estudava vacina para o câncer, ele desenvolvia muitos estudos, né, na área espacial. Ele queria achar cura para um monte de doenças, queria ajudar as pessoas. E ele era muito bem sucedido. Até que um dia Deus chamou ele e Deus deu uma ordenança para ele preparar o povo para subir no arrebatamento. Então, amados, naquela época ele foi chamado, ele estava sozinho, não tinha ninguém que ajudava ele. Ele ia evangelizava nas ruas e ele falava para as pessoas: se prepara, porque o reino de Deus está próximo, o Messias está vindo. E ele começou sozinho e com muita oposição, as pessoas ficavam olhando para ele também. Um cientista famoso, que era um homem cheio de dinheiro, precisava estar ali nas ruas pregando o evangelho. Mas Deus honrou o profeta do Senhor e preparou uma grande multidão. E você vê que a graça de Deus é tão grande que essa mensagem também chegou a mim, chegou até você, porque nós estávamos dormindo, nós estávamos num evangelho totalmente modificado, um evangelho voltado para as coisas terrenas, um evangelho que não levava ao arrependimento, à santidade, um evangelho que levava para as coisas mundanas, levava para a prosperidade, buscar a vida financeira, buscar as coisas dessa terra, onde o nosso orgulho imperava, a nossa vontade falava mais alto que a vontade de Deus. Então a palavra do Senhor chegou até nós e nós descobrimos que, mesmo nós estando dentro da igreja, nós estávamos caminhando para o fogo eterno, porque não havia um nascimento verdadeiro. Amém? Não havia um recomeço, porque não adianta, amados, a gente se arrepender e não mudar. Não adianta a gente se arrepender e não ter fruto. Você vê que quando João Batista batizava as pessoas, ele chamou eles de raça de víboras, filhos da serpente. Porque vocês vêm aqui, fala que está se arrependendo, mas vocês não mudam. O seu coração ainda é duro, você ainda continua no pecado. Amém? Então, amados, tem que haver o quê? Um querer. Tem que haver um querer dentro de cada ser humano. Porque se não houver o querer, Deus não vai obrigar ninguém a servir a Ele. Amém? Então, amados, nós não podemos nos enganar. Enganar nós mesmos, porque a Deus nós não podemos enganar. Nós não podemos enganar a Deus, nós não podemos enganar as pessoas que estão em volta da nossa vida. Por quê? Porque conhece os nossos frutos. Sabe se nós temos fruto verdadeiramente de conversão, de santidade e de arrependimento. Quem que conhece nós, amados? Nós mesmos, Deus e os nossos familiares. Não é verdade? Não adianta você professar uma fé aqui no estudo, na igreja, e na sua casa aí você não ser convertido, você não fazer a vontade de Deus, você dizer que ama a Deus, mas não faz a vontade dele. Não adianta nada, amados. Não adianta. Então, o Senhor traz essa advertência, a reconstrução, a restauração da nossa vida. Assim como o muro estava quebrado, estava danificado, estava com cheio de brecha. Então Neemias veio para quê? Instruir aquele povo a restaurar aquele muro, tapar as brechas. Então hoje o profeta do Senhor, David Warren, vem até nós o quê? Nos levar a restaurar a nossa vida, fechar as brechas. Mas isso tem que ser real, amados, porque a Bíblia é real, Deus é real, o arrebatamento é real, a morte é real. Amém? Então nós temos que ter uma seriedade com a nossa salvação. Nós não podemos deixar que o nosso orgulho, a nossa vontade, ou a vontade das pessoas, ou por agradar alguém, venha intervir na nossa salvação, venha intervir no nosso comunhão com Deus. Amém? Então aqui é uma advertência muito grave para que nós venhamos a fazer como aquele povo. Então quando Neemias ele foi lá e falou: vamos restaurar o muro, o povo se animou. Então hoje, amados, nós nos animamos em nos preparar para a vinda do Senhor, porque o profeta tem pregado, tem ensinado, tem viajado por todos os quatro cantos da terra, tem feito os decretos de cura, Deus tem operado os milagres. Então nós vemos que Deus está agindo, Deus está com o profeta. Você vê, aleijado começa a andar, cego começa a enxergar, quer dizer, os sinais, eles vêm para quê? Para que nós criamos que essa palavra é verdadeira, que Deus é o Deus que restaura,
restaura o aleijado, restaura a vista. Esse mesmo Deus que restaura a vida das pessoas fisicamente, pode também restaurar a minha vida, a sua vida espiritual. Amém? Mas para isso tem que haver o querer, amados. Se não houver o querer, nada pode ser feito. Porque Deus, ele não manipula ninguém. Deus, ele ensina. Deus, ele derrama graça, derrama o seu amor. Deus não vai pegar você pela orelha e colocar você no céu à força. Mas o Senhor vai te ensinar o quê? O caminho. Vai te ensinar os procedimentos. Vai te ensinar o arrependimento, a santidade. Mas você precisa querer e você precisa trilhar esse caminho. Amém? Porque falta muito pouco, amados. Está muito próximo. Porque nós não devemos nos enganar com este mundo. Você vê que não é pelo fato de Israel e o Irã ter parado a guerra, que isso possa, daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, explodir pior. Porque o Irã diz que vai continuar a sua luta de querer fazer a bomba nuclear. Quer dizer, a qualquer momento, amada, as coisas podem esquentar e nós precisamos estar preparados para subir. Porque se nós não subir, nós vamos ficar na grande tribulação. Aí vai ser contaminação nuclear, vai ser doença, vai ser terrível, amados. Se hoje já não está bem as coisas, você imagina quando o Senhor Jesus levar o seu povo, explodir a guerra, explodir as bombas nucleares e não ter mais alimento, e não ter mais nada, o anticristo vir com falsas promessas, e as pessoas vão ter que colocar o chip, a marca da besta, para ser dominado pela inteligência artificial. O anticristo vai usar a inteligência artificial com um chip no cérebro de cada pessoa para dominar o cérebro das pessoas, para ser manipulada. As pessoas terão que obedecer ao anticristo, serão obrigadas. E a pessoa vai estar numa situação que ou ela morre, ela põe o chip, ou ela coloca o chip, ou ela morre de fome. Quer dizer, a situação vai estar muito grave aqui na Terra. Vai estar uma loucura total, amados. Então, se Deus está dando a oportunidade hoje de arrependimento, nós não podemos dizer não ao Senhor. Porque se nós dizer não ao Senhor, amados, nós estamos brincando com o sangue de Jesus, brincando com o arrependimento. E pode chegar uma hora que pode ser tarde demais. Amém? Então é muito sério, amados. Né? No poderoso nome de Jesus. Neemias. Então nós precisamos, amados, assim como Neemias, permanecer firme. Então o povo trabalhou unido e o muro ficou construído em 52 dias. Então você vê que quando há o querer e colocar as instruções do homem de Deus em prática, a nossa vida pode ser restaurada e não demora, amados. Não demora anos, não. Pode ser restaurada em dias, em meses. E nós passamos de uma pessoa totalmente destruída pelo pecado, passamos a nascer de novo adequadamente e viver uma vida santa diante de Deus, para que nós não venhamos enganar nós mesmos, amém? Então aqui, Neemias 1, do versículo 4 ao 5, quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei durante alguns dias, lamentei, jejuei, orei ao Deus dos céus. Então, amados, a oração é o primeiro passo para restaurar a nossa vida espiritual. Primeiro você tem que reconhecer aonde está o seu erro, o que você está fazendo que não está de acordo com um homem de Deus, uma mulher de Deus, como os mandamentos do Senhor. Então nós temos que ser humilde. E se nós reconhecer que estamos errados, nós temos que chorar como Neemias. Nós temos que chorar na presença de Deus. Ele sentou, chorou, lamentou, jejuou e orou ao Deus do céu. Por quê? Porque ele queria uma mudança, amados. Queria restaurar aquele povo, aquele muro. Então nós temos que querer restaurar a nossa vida. Amém? No capítulo 2, versículo 17 e 18, né? Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa desgraça. Devemos reconhecer nossas fraquezas e buscar a restauração. Então, se alguém chega para você e fala, vamos mudar, vamos nascer de novo, vamos esquecer as coisas passadas, vamos começar uma nova vida agora, a partir de agora. Então você precisa, mas ouvir a instrução do profeta. Você precisa ouvir a instrução do homem de Deus que está te chamando para recomeçar, porque você imagina, você é chamado ao arrependimento, a recomeçar uma nova vida, e você fala não para o Espírito de Deus, para o Espírito Santo,
e passa 20 minutos você tem um infarto fulminante, e aí, como é que fica a sua situação espiritual? Você teve a chance e você disse não. Aí quando cai no inferno, aí eu me arrependo. Vai adiantar, amados? O arrependimento tem que ser agora. Amém? Então o arrependimento é quando nós estamos vivos. Porque Davi mesmo falou, Senhor, me restaura. Porque acaso se eu descer a sepultura eu poderei te louvar? Eu poderei clamar ao Senhor? Quer dizer, Davi sabia muito bem que se ele perdesse a salvação, se ele, sua alma fosse lançada nas profundezas do abismo, ele não teria outra chance. Amém? Então, amados, a chance, a oportunidade é agora. E se você vê que em Hebreus a palavra do Senhor diz assim, ó, a oportunidade é hoje. Se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Então, se nós estamos ouvindo a palavra, que é para nós nos arrepender, que é para nós recomeçar, então é Deus falando, porque o diabo não vai falar isso para você. Não é verdade? O diabo não vai falar isso para mim. O diabo não vai falar, oh, se arrependa, nasce de novo, para você entrar no céu. Ele não vai falar isso. Ele vai falar, não, não se arrependa. Isso mesmo, endurece seu coração. Diga não para o Espírito Santo. O Espírito Santo quer que você nasce de novo. Não nasce não, fica do jeito que você está. Fica com seu orgulho. Isso mesmo, endurece seu coração. É isso que o diabo vai falar, amados. Mas se nós estamos ouvindo uma palavra que nos leva ao arrependimento, a recomeçar de novo, a esquecer as coisas passadas e fazer nova todas as coisas, e isso vem da parte de Deus, amados. Então, como diz as Escrituras, boa é essa palavra. Por que nós vamos falar não para o Espírito Santo? Para depois nós nos arrepender? E se a gente morrer no pecado? E se a gente morrer numa situação que nós não se enquadramos como a palavra de Deus diz, em obediência e santidade? O profeta do Senhor disse, o grande dia do Senhor está chegando, o dia do arrebatamento. E ele falou, esse será o grande dia, porque nesse dia nós vamos ver quem é quem. Amém, amados? Muitos que estavam aí de aparência vai ficar e vai passar vergonha. Amém? Então o profeta falou, o dia do Senhor está chegando e vai ser o dia de ver quem é quem. É dia de ver se o pastor Jesuel realmente era um homem verdadeiro, estava aqui ensinando e estava praticando. A irmã Edinalva, a irmã Fernanda, a irmã Maria, a irmã Hilda. Quero ver mesmo a irmã Hilda. Estava ali, se ela realmente praticava aquilo que ela aprendia. Amém? A irmã Aparecida, a irmã Miguel, a irmã Débora, a irmã Maria de Jesus Santo. Quer dizer, todos nós, amados, vamos estar à prova naquele dia. Amém? E ali vai ser como a palavra diz, aquele que for palha vai queimar, madeira vai queimar, mas aquele que for ouro vai brilhar. Amém? Então, amados, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Né? É como o apóstolo Paulo, se o apóstolo Paulo estivesse aqui, ele ia falar assim, ó, eu já disse e agora digo até chorando. Aproveita essa graça que Deus tem derramado sobre vocês. Se arrependa de verdade, recomece uma nova vida, coloca aquilo que ainda está desorganizado em ordem na sua vida, enquanto há tempo, enquanto você está vivo. Amém? Então todos nós, amados, temos, o profeta do Senhor tem nos levado a essa séria mensagem de restauração da nossa vida. Você vê que toda a mensagem do verdadeiro evangelho, o evangelho eterno, está baseado em arrependimento, santidade, está baseado em uma vida renascida no Espírito de verdade e a mudança de vida, amados. Não adianta nós chegar e falar, eu me arrependo, a nossa vida não muda. Nós não tem fruto. Nós estamos enganando a nós mesmos, amados. E o dia está chegando. Amém? O dia da verdade, amados. O dia da verdade está chegando. Aí não adianta chorar mais. Aí não adianta se arrepender. Não adianta falar, agora eu quero santidade. Acabou o tempo. O tempo é agora. Por isso que a palavra de Deus diz, se hoje, agora, nesse momento, ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração. Amém? Nós temos que ter uma sensibilidade para nós reconhecer os nossos erros, reconhecer o nosso pecado e tomar uma séria decisão de mudar, amados. Porque o que vai valer é a sua decisão. Falar, não, eu quero mudar. Amém? A partir do momento que você falar na sua oração, eu quero mudar, eu quero deixar o pecado, o Senhor vai derramar o Espírito Santo sobre você, vai derramar o sangue de Jesus sobre você e a sua vida vai ser mais branca que a neve. Amém? E depois disso é só continuar em santidade e arrependimento. Amém? É só não deixar mais as vestes ser manchadas.
Amém? E no capítulo 4, versículo 6, diz assim: assim reconstruímos o muro, porque o povo estava animado a trabalhar. A dedicação espiritual nos fortalece para a obra de Deus. Amém, amados? Então, quando nós ouvimos essa palavra, nós nos animamos. Quem está se animando aí no poderoso nome de Jesus? Em se preparar, em abandonar o pecado, amém? Você tem força, eu preciso ler a Bíblia mais, eu preciso orar, eu preciso mudar, tenho que ver se eu estou ainda cometendo alguns hábitos velhos, se eu ainda tenho algum pecado que eu não estou prestando atenção e estou pecando ainda, amém? Para mudar, para tomar uma atitude, amém? Então você vê que o povo se animou, porque Deus fortalece. Quando você fala, eu quero mudar, a força de Deus já começa a agir em você. Mas quando você fecha o coração, quando você deixa o seu orgulho ser maior, a sua vontade ser maior, você não é capaz de se humilhar ao Espírito Santo, não é capaz de se humilhar ao Senhor Jesus e reconhecer o seu erro, então você é uma pessoa altiva. Então você é uma pessoa rebelde. Então você está em revelia com a palavra de Deus. E como que você quer entrar no céu desse jeito? Como que eu quero entrar no céu desse jeito? Amém? Não, amados. Você vê, nós já estamos nesses estudos já faz tempo. Não é verdade? Você vê que cada vez que vai passando o estudo, a palavra fica, o caldinho vai engrossando. Quem já percebeu? A gente começou no leitinho, a gente já vai para uma sopa, a gente já vai para uma comida mais sólida. Não é verdade? Por quê? Por causa da iminência da vinda do Senhor, por causa da responsabilidade com as almas, né? O pastor tem uma responsabilidade em pregar o verdadeiro evangelho, né? Ensinar a verdade, para que cada um de nós venha decidir o que, que nós queremos para a nossa vida. Por quê? Porque naquele grande dia, amados, não vai ter desculpa falar, eu não sabia. Eu nunca ouvi uma palavra assim. Não é verdade? O Senhor vai trazer esse estudo na nossa frente, lá no telão espiritual, no telão celestial, e vai mostrar, não, você esteve sim. E como disse o arcebispo Macuengo, ainda é capaz do celular aparecer lá e falar, ela tá mentindo, ela teve oportunidade sim, e aparecer todos os nossos rostinhos lá na tela lá e o estudo. E aí, como é que vai ficar, amados? Não tem como enganar Deus, não é verdade? Deus fala, você nunca ouviu, não, peraí então. Quando o seu celular aparece lá no céu, lá diante de você e fala, essa pessoa é mentirosa, ela participou sim, ela ouviu sim. Você imagina um panfleto que a gente entrega, a pessoa pega, dá uma olhada, como se preparar para o arrebatamento. Aí ela pega e joga no lixo. Aí naquele grande dia fala, Senhor, eu nunca tive oportunidade desse evangelho, Senhor. Isso é injustiça contra mim. O panfletinho vai sair lá da lata de lixo, vai correr lá no céu, vai falar assim, você é mentirosa. Você pegou o panfleto, você leu um pedacinho e jogou no lixo. A chance que você tinha de entrar para o reino de Deus, você jogou no lixo. Já pensou que tristeza, amados? Mas eu pensei que era um panfletinho qualquer. Não, não era um panfletinho. Aquele não era um qualquer. Aquele era um panfleto que te ensinava a se preparar para a vinda do Senhor. Te ensinava o arrependimento, a santidade e você jogou fora. Amém? Então você vê que não é uma brincadeira, amado. É muito sério a gente servir a Deus. Amém? E Neemias, no capítulo 6, versículo 16, diz assim: e todos reconheceram que essa obra foi realizada com a ajuda do nosso Deus. A restauração da nossa vida glorifica a Deus e prepara nosso coração para a sua vinda. Então, amados, isso só vai acontecer com a ajuda do nosso Deus. Amém? Eu não vou conseguir restaurar minha vida por minha força própria. E nem você e nem ninguém. Por isso nós precisamos pedir a ajuda do Senhor. Senhor, ajuda a restaurar minha vida. Me ajuda, Senhor, mostra para mim o que eu estou errando. Se eu ainda estou cometendo algum pecado e eu ainda não estou percebendo, ou se eu estou achando que isso não é pecado, revela para mim, Senhor. Para que eu possa, naquele grande dia, ser achado, preparado para a iminência da vinda do Senhor. Amém? Aleluia. Então, amados, o muro como nossa vida hoje. O muro de Jerusalém representa a nossa vida espiritual, que precisa de proteção e reparo para estarmos prontos para o retorno de Cristo. Enfrentamos brechas como distrações tecnológicas, materialismo,
divisões sociais, crise de fé, que enfrentamos a nossa comunhão com Deus. A história de Neemias nos orienta. Amém? Então, amados, nós temos que, assim como Tobias, Sambalate, Gersen, estava querendo tirar a atenção do povo da reconstrução do muro, amados. E a palavra do Senhor diz assim que com uma mão eles restauravam o muro e com a outra mão eles empunhavam uma espada. Olha só para você ver como que é a vigilância, amados. Então, amados, nós temos que entender assim, nós temos que continuar nessa terra porque ainda o arrebatamento ainda não aconteceu. Nós temos que trabalhar, nós temos que ir fazer os nossos afazeres, mas a vigilância, como aquele povo, com uma mão você vai fazer a obra que você tem que fazer nessa terra, mas a outra mão você tem que empunhar a espada, ou seja, você tem que estar em vigilância. No seu trabalho, na escola, na fila do posto, no hospital, na farmácia, aonde você for, você precisa, amados, estar preparado. Amém? Você tem que viver aqui na terra. Quem trabalha tem que trabalhar, fazer os seus afazeres da sua casa. Amém? Pagar suas contas. Não é verdade? Não paga não para ver o que acontece, né? Desliga a internet, desliga a luz. Temos que fazer as coisas, mas ao mesmo tempo temos que estar vigiando. É como diz aquele ditado popular: um olho no peixe e o outro olho no gato. Amém? Tem que estar vigiando, amados. Um olho no peixe e o outro no gato. Então é assim a nossa vida. Nós temos que estar nessa terra, mas de olho na eternidade, vigiando para não perder a eternidade. Amém? Arrependimento e oração. Assim como Neemias orou com fervor, em Neemias 1, do 4 ao 11, devemos confessar nossos pecados e buscar a Deus para restaurar a nossa relação com Ele, alinhando-nos à sua vontade. Amém? Então nós temos que nos alinhar à vontade de Deus. Não é Deus alinhar a nossa vontade, amém? Então é nós que temos que mudar. Não é Deus que tem que mudar a palavra dele por causa de mim, por causa de você. Não é verdade? É nós que temos que obedecer a ele. Não é nós querer que Deus faz a nossa vontade. É nós que temos que fazer a vontade dele. Não podemos esquecer disso. Então, buscando o quê? Confessando nossos pecados, restaurando a nossa relação com ele, oração, amém? Comunhão com Deus, né? Alinhando-se com a sua vontade. Resistência a tentações. Os inimigos de Neemias tentaram desanimá-lo. Neemias 4, versículo 1 ao 3, você pode estar lendo depois. Hoje o mundo nos bombardeia com dúvidas, tentações, mas como Neemias, devemos vigiar e orar para resistir. Amém? Então você vê, você está aí em preparação, se preparando para a vinda do Senhor. Você está ali na maior fé. De repente você vai falar para alguém: ó, o Senhor Jesus está vindo. Olha, se prepara. Ele vem e joga um balde de água gelada em você. Fala: não, isso aí desde a época da minha avó já fala que Jesus ia voltar. Volta nada. Que isso, Jesus vai pisar nessa terra suja aqui, que na verdade não vai pisar, né, amados? O Senhor vai vir nos ares, como diz a Bíblia, né? Mas começa a falar: não, não precisa de santidade, não. Vamos lá na minha igreja, lá, que lá tem umas danças. Ah, lá na minha igreja tem umas revelação. Lá, sabe, você vai ser próspero. Quer dizer, para tentar tirar você do foco da eternidade. Amém? Outros vão falar: ah, não, vamos na festinha aí de aniversário. Ah, vamos sei aonde. Ah, não sei o quê. Quer dizer, vai haver várias coisas para tentar te distrair, para tentar desanimar você. Amém? Mas você tem que estar firme, como aquele povo. Eles falaram: esses pobres judeus vai conseguir restaurar esse muro em quanto? Em 50 dias? Em 52 dias? Não, nunca que vai. Um muro dessa magnitude? Mas eles foram animados e Deus, eles reconheceram que não foi a força dele. Deus deu força para eles e eles conseguiram. Em 52 dias. Coisa que levaria talvez 1 ano, 2 anos. Amém? E ainda com uma mão fazendo o muro, restaurando, e a outra segurando a espada, porque o inimigo podia atacar a qualquer momento. Amém? Então nós temos também, amados, que estar com vigilância. Amém? Trabalho contínuo. A reconstrução exigiu esforço coletivo. Neemias 3, você lê depois. Para preparar as nossas vidas para Cristo, precisamos crescer em santidade,
estudar a palavra e viver em comunhão cristã. Amém? Então, amados, exige esforço. Tem que se esforçar. Amém? Você tem que se esforçar. Vai ter dias que você vai estar desanimado de orar. Vai ter dia que você vai estar desanimado de ler a Bíblia. E você sabe, começou a orar, dá coceira, dá sono, dá tudo. É ou não é verdade? Tem que se esforçar. Falar, não, sai sono, sai coceira. E o celular toca, e vem apito de mensagem. E um chama, mãe, o fulano tá brigando aqui. A água tá fervendo. Quer dizer, vem mil e uma coisa para tirar você do foco, da oração, da comunhão com Deus. Você vai lá no seu quarto, começa a orar, alguém te chama. E vai ser assim, amados. Então você tem que se esforçar. Porque se você deixar, né, o WhatsApp vai te chamar a sua atenção, Facebook, Instagram. Tem tanta coisa para tirar atenção hoje, não é verdade? Tem Kawaii, tem TikTok, tem tanta coisa. E se a pessoa não vigiar, ela fica 1 hora, 2 horas no celular, mas não fica 20, meia hora orando a Deus. É ou não é verdade? Porque o tempo está voando muito rápido. O tempo está passando. Amém? Urgência para a volta de Cristo. O sucesso em 52 dias, Neemias 6,15, reflete a eficiência de um povo focado. A volta de Cristo é iminente, como está em Mateus 24:44. E devemos restaurar nossas vidas com urgência, vivendo em santidade e prontidão. Amém? Então, amados, não podemos vacilar. Nós não podemos deixar viver uma vida de qualquer jeito e chegar de hora, nós perdemos o arrebatamento. Então nós precisamos, né, estar em dedicação total, amados. É algo muito importante. É a coisa mais preciosa, é a nossa alma. Aonde você quer passar a sua eternidade? Onde eu vou passar a minha eternidade? Ah, eu quero passar no céu. Então tem que haver esforço. Então tem que crescer na santidade. Tem que crescer no arrependimento. Tem que amadurecer. Amém? Tem que ser um cristão maduro. Não pode ser menino na fé, como diz o apóstolo Paulo, ficar só no leitinho. Não, nós já estamos num ponto que nós já estamos com um alimento mais sólido. Já estamos num ponto que nós temos que tomar atitude. Nós não podemos mais pensar como antes, mas nós temos que começar a mudar a nossa vida. Amém? A urgência para a volta de Cristo, né? Então o sucesso, amados, foi rápido. Por quê? Porque Deus é que vai ajudar a gente a se preparar. Confiança em Deus. O muro foi concluído com a ajuda divina. Em Neemias 6,16. Nossa restauração depende da graça de Deus, que nos capacita para sermos luz em um mundo de trevas. Amém? Então, amados, o mundo vai ser contrário ao que nós devemos fazer, ao que nós devemos proceder de acordo com a palavra de Deus. Porque o mundo é trevas. Então, não há associação das trevas com a luz e nem da luz com as trevas. Amém? Então, a santidade é a separação. Separados para Cristo. Em arrependimento, em santidade. Amém? Assim como Neemias liderou a reconstrução do muro de Jerusalém, somos chamados a restaurar as muralhas da nossa vida. Nossa fé, caráter, compromisso com Deus, para estarmos preparados para a vinda de Cristo. Em meio a um mundo caótico, a história de Neemias nos exorta a orar, resistir o mal, trabalhar com diligência, confiar em Deus. Cada tijolo colocado com fé nos aproxima no momento em que estaremos prontos para encontrar o Salvador, vivendo para a sua glória. Amém? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor, como está em Mateus 24:42. Amém? Então, amados, a nossa restauração da nossa vida é tijolo. Todo dia você tem que estar ali, ó. É igual um muro, você vai colocando o tijolo, vai assentando, vai colocando a massa, vai assentando o tijolo e assim o muro vai sendo restaurado. Amém? Então o muro representa a nossa vida espiritual, representa a proteção, nós temos que proteger a nossa vida espiritual, fechar as brechas, não deixar o nosso orgulho falar mais alto, não deixar as nossas vontades falar mais alto. Nós temos que aprender a nos humilhar. Nós temos que fazer como Neemias. Você vê que ele refletiu, ele chorou, lamentou, orou, jejuou. Amém? Para que o Senhor viesse a ajudar a restaurar esse muro. E hoje o profeta do Senhor tem nos chamado a restaurar nossa vida, preparar nossa vida para o dia do Senhor, que está muito próximo, amados.
Nós não devemos nos iludir com a paz temporária desse mundo, amém? Nós sabemos que esse mundo está caótico, o fim já chegou e daqui para frente nós temos que fazer como esses homens, instruído pelo homem de Deus Neemias, hoje instruído pelo profeta do Senhor, amém? Nós temos que estar vivendo nessa terra. Então ele estava com a mão, ele preparava o muro, reconstruir o muro, e a outra segurando a espada. Então não é pelo fato que nós estamos trabalhando, nós estamos casados, temos nossos filhos, temos nossos afazeres, que nós vamos esquecer da eternidade. Amém? Não é por causa das redes sociais que nós vamos ficar mais tempo na rede social do que com o Senhor. E muitas vezes temos que vigiar até o que a gente vê, não é verdade? Para que não venhamos nos contaminar. E nós temos que vigiar em santidade e arrependimento. A santidade também faz parte do que você vê, o que você assiste, o que você ouve. Amém? Para que você venha estar, né, sendo preparado pelo Espírito do Senhor para o grande dia. E finalizando com Mateus 24:42, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o Senhor. Porque se soubesse seria mais fácil, não é verdade? Mas nós não sabemos. Então, nós temos que vigiar todo instante, todo momento, para que naquele grande dia nós possamos subir nos ares com o Senhor. Amém, amados? Então, vamos refletir sobre isso. A nossa vida precisa ser restaurada, precisa ser fechada as brechas. Nós precisamos aprender a fazer a vontade do Senhor. Amém? Eu agradeço a presença de todos no poderoso nome de Jesus. Amém?